Agora também, ao mesmo tempo que a gente fala isso, cara, agora eu vou ser o crítico, hein? Eu fico chateado com algumas situações, assim, tipo, o fato da Nintendo, pô, todos os jogos que a gente joga hoje é em português, mano. Sim. Cara, cadê o Mario em português? Pois é. Fácil demais, a gente tem excelentes dubladores aí. Isso é uma coisa muito pertinente, Rodrigo, na comunidade, viu? Bom, eu faço live diariamente, então tô muito acostumado a lançamentos, principalmente as pessoas flodarem no chat, tipo, Nintendo não traduz seus jogos. A Nintendo não traduz seus jogos, a Nintendo não liga pro Brasil. Verdade. Isso é uma das coisas que as pessoas mais mandam em estreias. E o fato é que sim, a Nintendo ela precisa traduzir urgentemente os seus jogos. É mais por uma questão de acessibilidade, de trazer o jogo para mais pessoas. Quantas pessoas deixam de comprar justamente porque é em inglês? Isso pesa bastante na balança. Mas eu tô sendo muito otimista com todas as ações da Nintendo no Brasil, principalmente sentindo agora de 2022 para cá, que ela tem traduzido seus jogos. Ano passado ela trouxe 5 jogos traduzidos dela mesma, tipo, não de thirds, entendeu? Jogos da Nintendo. Então ela tá começando a traduzir seus jogos, agora vai ter um Quais lançamento. jogos vieram traduzidos? O ano passado, que eu lembro, tá de cabeça, foram Switch Sports, que é tipo uma pegada do Wii Sports que tinha, só que uma versão repaginada pro Switch, então todo em português, com até a narradora mas esse é fundamental, porque como é que você vai... Exato. Sei lá, fazer uma atividade ali, você não tá entendendo... Exatamente. Mas pior... E quando a gente para pra pensar que isso nem acontecia antes, entendeu? Então é por isso que, isso são coisas muito pontuais que estão acontecendo que eu sinto que as coisas estão andando. O Mario Strikers, que é um jogo de futebol, a Nintendo também trouxe ele em português do Brasil. Teve o Mario Party Superstars, que também foi em português. O Mario Party ele lançou bem no finalzinho de 2021. E, cara, é um jogo incrível também, porque... é pra toda a família e todo mundo consegue entender em português. Agora as pessoas podem jogar em português. Antes você tinha que ficar, tipo, lendo diálogo e às vezes você queria jogar só com uma criança e você tinha que ficar traduzindo, era complicado. Não lembro mais os restos dos jogos, mas eu sei que foi mais ou menos uns 5 jogos. Pra esse ano, a gente já tem um lançamento pro Nintendo Switch, que é o Pikmin 4, que vai estar em português do Brasil também. Caraca. Vai estar chegando agora, acho que daqui a 2 meses, se não me engano. Mas a gente teve um mega lançamento nesse meio do caminho, que é o principal jogo que eu jogo na minha vida, que eu amo. É Zelda. Zelda não está em português. E isso quebrou demais, cara. Isso quebrou porque a Nintendo ela tinha que ter trabalhado em cima da tradução antes do seu lançamento. E sabe o que é engraçado? Que o Eiji Aonuma, com o Fujibayashi, que são os produtores hoje do Zelda, tanto do Breath of the Wild quanto do Tears of the Kingdom, que são pessoas, assim, geniais, eu amo eles. Mas eles fizeram deram um script para eles poderem ler em português, né? E eles fizeram isso para as redes sociais, para poder postar. E falando, tipo, que o Zelda estava disponível, não sei o que e tal, e tentando falar em português, né? O japonês tentando falar português. Tá disponível aqui já no passivo? Tipo isso, entendeu? Só que a questão é, se ele tá falando em português, ele sabe que existe um público brasileiro que tá comprando, velho. Entendeu? E olha pra você ver, pra ele transmitir essa mensagem, ele teve que fazer... O jogo é a mesma coisa. Exatamente. Como que ele vai transmitido? E hoje em dia, a questão de tradução é mais dinâmica. Antigamente era muito mais complicado, porque você tinha que pegar diálogo por diálogo dentro da programação do jogo para poder traduzir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe tipo um IA que faz tudo automaticamente. Não vou falar nem da inteligência artificial ainda. Mas automático. Mas existe, tipo assim... Vamos chamar de TXT, ok? Como se fosse um arquivo de texto dentro do aplicativo, onde ele tem uma pasta de traduções. Então, você vai ter o texto base e você vai ter todas as traduções. Essas traduções, ela vai pegar o texto base e vai apontar dentro da programação qual texto que tem que aparecer se a pessoa selecionar o idioma, sei lá, português. Então, hoje em dia, é por linhas ali de texto. Não é mais aquela coisa assim, tipo, o código inteiro do jogo vai ter que ser comprometido, vai ter que refatorar tudo porque vai colocar mais um idioma. Não. Você acha que é coisa pode boba. lançar uma atualização pra... Sim, exatamente. Eu tô otimista com isso porque a Nintendo, ela fez isso... você acha que vai acontecer, então? Acho que vai acontecer, sim. Eu acredito muito que vai acontecer. Eu boto fé nisso, cara, porque a Nintendo, em 2017, com o Zelda Breath of the Wild, que
Por sinal, Zelda Breath of the Wild foi um dos jogos mais aclamados da crítica, e até hoje as pessoas comentam sobre esse jogo, e foi o vencedor do jogo do ano na época. A Nintendo, ela estava fechando negociações com a China naquela época. Uhum. E assim que ela conseguiu expandir mais o seu negócio dentro da China, a primeira coisa que ela fez, ela lançou um patch de atualização com o idioma. Então, isso veio, tipo, posterior. Foi, tipo, sei lá, uns 10 meses depois do lançamento, se eu não me engano. Mas será que isso não é exigência do país em si? Porque a China, ela é bem rígida sobre isso. Também, sei lá, a cultura, China é muito sobre exigente, ela sim. não deixa entrar muita coisa que não, Eu sabe? concordo, eu concordo sobre a exigência, mas também eu vejo mais como uma estratégia de mercado para vender mais. Porque... mais o interesse é o business mesmo. Porque, tipo assim, se você bota o jogo em chinês, você vai conseguir vender muito mais. O público chinês, mano, comprando o jogo a rodo, entendeu? Vai conseguir favorecer muito financeiramente. Mundo, né? Então, no Brasil, eu vejo que a Nintendo, ela veio aos poucos, mexendo com as suas operações. A Nintendo, ela retornou pro Brasil em 2020. Que isso tem que ficar até... Continua. Sim, ela cada vez... Você acha que ela continua no Brasil? Continua. E, pelo contrário, ela tá fazendo mais ações ainda, entendeu? Ela, cada vez mais, ela tem se inserido mais com várias ações. Por exemplo, no lançamento de Tears of the Kingdom, eles botaram lá no espaço do Banco do Brasil, na Paulista, a imagem do Link com o Ganondorf, que é o vilão, gigante, entendeu? Sei lá, você veio aqui pra ver? Eu fui lá. Eles me deram um kitzinho também. Não faz sentido, tipo... tá aqui... Pra mim, tá aqui, mas não tá ao mesmo tempo, sabe? Eu sabia que você ia... Pô, tá aqui fazendo uma ação na Paulista, no shopping... Mas cadê o jogo na loja? Cadê o jogo? Sim. Não, eu concordo. A respeito de comercialização de mídia física, hoje já está disponível oficialmente, né? A Nintendo, ela está trabalhando já do meio oficial, porque até então... Uma das coisas que eu acho que mais atrapalha a empresa conseguir fazer contagem de venda numa região é o mercado cinza. E a importação de produtos para poder revender no Brasil, você está comprando lá fora, entendeu? Você não está vendendo aqui no Brasil, de fato. O lojista que tem uma loja que vende jogos da Nintendo que não é de forma distribuída oficialmente, ele não passa pela contabilização de comercialização brasileira. Isso fode o país também, porque eles não vão investir, porque faz a numerologia aqui, você mede ali, tá baixo. Cara, mas nem o oficial não tem acesso às mídias hoje no Brasil. O Nintendo tá no Brasil só com console, se não me engano. Não, as mídias físicas foram anunciadas oficialmente. As mídias físicas foram anunciadas oficialmente na BGS do ano passado. Mas Zelda não veio. Eu não vi Zelda. Não, o Tears of the Kingdom atrasou. Tá. Mas o Zelda Breath of the Wild... Ele vai vir, o Zelda. Sim, vai vir. Na real, acho que daqui a umas 2 semanas no máximo já está disponível no mercado, com encarte, inclusive, em português e tal. Eles estão... A questão da comercialização dos produtos no Brasil, eles estão até botando o encarte em português, que no jogo não está em português, que fique bem claro. Mas eles começaram não com todos os jogos, tá? Tipo, isso também tem que ficar bem claro, porque... O Nintendo Switch, sei lá, tem quantos mil jogos tem? Sei lá, 4 mil jogos. E a Nintendo também já publicou uma porrada de jogos. Só que, para a seleção de jogos que estariam sendo comercializados oficialmente no Brasil, as operações da Nintendo mesmo, Nintendo Brasil, vamos dizer assim, foram uma seleção primeiro de 10 jogos e depois iriam expandindo, entendeu? Cara, eu vou te falar como lojista. Você me falou 4 mil jogos, me assustou. Eu falei, pô, nunca vi essa jogo aqui. Como lojista também, bastante. assim, sabe? Se eu quiser comprar a Switch agora, eu tenho acesso, se tiver no estoque. Sim. Eu tenho um distribuidor, né? Eu fui autorizado a ter Nintendo na minha loja pela Nintendo, mas eu não tenho acesso a jogos no Brasil, como lojista, tá? Sim. Eu tenho a Solution to Go, que ela tem alguns jogos de Switch, não são os jogos da Nintendo, né? Mas esses exclusivos, até hoje, não teve nenhum distribuidor que falou, ó... Vamos comprar o Mario, vamos comprar o Zelda, né? A gente tem na nossa empresa o Pokémon, tudo. Mas mano, é mercado cinza, velho. Exatamente. E assim, na real, a Nintendo também às vezes acaba não sendo muito abrangente nas suas negociações, que eu acho que isso pode acabar até atrapalhando, né? Essa questão toda de trazer jogos e tal. Você vê que a Nintendo é uma empresa muito fechada. E isso é uma característica de empresa japonesa. Você pode ver que empresas japonesas, elas são, tipo...
muito restritas às suas negociações, elas sempre querem ter 100% de certeza daquilo que ela vai estar botando, e a Nintendo, inclusive, ela tem até essa questão de o nome dela onde vai estar aparecendo, né? Então ela fica muito assim, né? Eu vou te falar uma empresa japonesa foda que me ensinou exatamente isso que você tá falando. No Brasil tem a Epoch, que é a mesma fábrica que faz aqueles brinquedinhos da Sylvania Families, uns coelhinhos com uma casinha, uma família de bichinhos, muito bonitinho. Saiu a série, né? Os caras, é uma empresa japonesa, né? Lá no Japão, eles têm vários produtos. Vários, mas é muita coisa, muita coisa. Inclusive tem quebra-cabeça gigante lá, e é um produto que me interessa muito, porque não acha no Brasil quebra-cabeça de 10 mil peças, 15 mil peças, e eles têm lá, e é muito bem feito e muito bonito. Você vira e fala assim, pô, Epoch traz. Mas como que eu trago se eu ainda preciso crescer essa marca que tá lá? Sabe? Então, assim, os caras vieram com Sylvania e Aquabeads. Depois que eles cresceram Sylvania e Aquabeads, agora que eles trouxeram alguns brinquedos do Mario. Você acha alguns brinquedos do Mario dele, aquela torre de equilíbrio, né? Tem um negócio de jogar futebol, tem alguns... Bem bacaninha mesmo. Tudo bem muito bacana, legal. São bacana. 6 jogos, mais ou menos, do Mario Bros. E todos muito bacana, muito bacana. Só que lá, eles têm 20 jogos do Mario. Por que vocês não trazem os 20? Não, primeiro tem que vender muito esses 6, tem que estar tudo certinho, tem que estar com os números legais pra ir liberando aos poucos, assim, sabe? Então, assim, você vê que é uma cultura da empresa de lá muito preocupada com o produto dele, sabe? Diferente, às vezes, a hora que você pega uma Mattel com a Barbie, que os caras querem que coloque em todo lugar, não importa o preço que vai vender, não importa se vai queimar, se vai desvalorizar o produto. Os caras não querem de jeito nenhum lá no Japão desvalorizar o meu produto antes não ter. Os caras não deixam ter. Eu concordo sobre essa visão, até, né, você trabalhando diretamente com a distribuição de Nintendo, eles têm até essa questão sobre a precificação, né? Você pode ver que eles tentam manter essa estrutura de precificação do Switch nacional. Você concorda? Por que altos valores? Sobre o preço do Nintendo Switch, você fala? Dos jogos do aparelho em si. Acho que do console nem tanto. Sim, o console tá no preço mesmo. O console, isso que eu ia falar. O console tá na média. Mas os jogos são muito caros. O Nintendo Switch, com seus jogos, que é uma das críticas das pessoas, que quem é de fora, principalmente, fala, cara, eu quero muito ter um Switch, mas os jogos são muito caros. A questão é que a Nintendo ela não corta seus preços. Esse é o problema, porque se for colocar uma comparação 1 para 1 com outra plataforma, sei lá, com o PlayStation, o preço é base, é a mesma coisa, sei lá, tipo, é $60 PlayStation, $60 Nintendo. Só que a diferença é que na estratégia da Sony, depois de 6 meses, aquele 60 já tá 40. Entendeu? Ela reduz o preço dela de comercialização para poder vender mais. A Nintendo, ela mantém. E quando ela faz promoção apenas de 33% no máximo dos seus produtos. Então, é uma coisa assim que isso acaba pegando as pessoas e nem são todos os produtos que entram em oferta. Sim. E aí as pessoas falam, pô, caramba, velho, eu tô esperando, sei lá, 2 anos pra comprar um jogo, ele não entra em oferta. Aí às vezes fala, compra a mídia física, e aí, dependendo se você não gostar, você vende. Porque pelo menos a mídia física você consegue vender. A digital, você vai ficar preso com o digital pra sempre. Aí você vai ser obrigado a jogar o jogo mesmo, né? A aproveitar cada centavo que você gastou. Mas esse é o problema. Ela não diminui seus preços, mas preço base é a mesma coisa. Por exemplo, o Tears of the Kingdom, principalmente, ele chegou com um pouco de polêmica. Porque ele chegou com uma precificação nova no mercado. Né? $70. R$357 aqui no Brasil. Algo que, tipo, não tava... Isso não existia na plataforma do Nintendo Switch. Todos eram base 60. O Tears of the Kingdom veio mais caro. E aí as pessoas começaram a questionar. Pô, caramba, mano. $70 e tal. Mas, hoje em dia, um novo lançamento da Sony é $70 também. Porque eles reprecificaram as coisas, eles mudaram a base, assim como há 10 anos atrás era outra base, sei lá, assim por diante. A indústria, de tempo em tempo, ela vai fazendo reajustes, né? E isso acabou pesando bastante. O lançamento lá atrás era $39. Entendeu? E isso acaba pesando bastante para as pessoas hoje, porque não entra em oferta.